Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um áudio no nosso podcast. Você faz ou gostaria de fazer o jejum intermitente? O jejum intermitente está cada vez mais difundido. As pessoas estão utilizando essa técnica principalmente com fins estéticos, para emagrecer, perder gordura. E sim, é uma ferramenta que pode ser muito útil com esse propósito, se feita de forma correta. Mas o jejum intermitente vai muito além disso. Ele pode beneficiar e beneficiar muito a sua saúde. Quem pratica o jejum intermitente dorme muito melhor, tem um sono muito mais profundo, muito mais reparador. Melhora o seu raciocínio, a sua cognição, a sua memória, aumenta a sua energia, a sua disposição, inclusive a sua disposição sexual. O jejum intermitente previne e trata uma série de doenças, principalmente o diabetes. Aumenta a nossa longevidade, faz com que envelheçamos de forma mais lenta, entre inúmeros outros benefícios que essa técnica traz para a sua saúde. Eu sou um praticante do jejum intermitente já há muitos anos e recomendo muito essa técnica. Entretanto, eu noto dois erros que as pessoas cometem, principalmente os iniciantes, que podem prejudicar esse resultado. Quem quer emagrecer, se fizer o jejum intermitente, conforme eu vou explicar nesse vídeo, de forma errada, pode inclusive paralisar o seu emagrecimento e acelerar o efeito platô. E quem quer o ganho de saúde pode não ter todos os benefícios se não for feito de forma correta. Então é sobre isso, esses dois erros que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então já dá um joinha, já dá um like nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar, tá pessoal? Vai ajudar muitas pessoas. Muito bem, conforme eu falei, eu observo a técnica do jejum intermitente em muitas pessoas porque eu trabalho com emagrecimento e utilizo essa técnica lá no meu programa, o Mapa do Emagrecimento. E o primeiro grande erro que eu noto que as pessoas cometem é exatamente a empolgação. Querer começar rápido com o jejum intermitente para ter os benefícios o mais rápido possível. E é o maior erro que você pode cometer, porque você não está adaptado ainda. Então o que as pessoas fazem? Assistem lá um documentário, ou vê na internet, ou lê num livro que o jejum intermitente é ótimo, que é bom para a saúde, que ajuda no emagrecimento, e é verdade. E quer começar logo na segunda-feira. Aí começa na segunda-feira um protocolo lá de jejum de 14 horas. Vou ficar 14 horas de jejum, vou acelerar esse emagrecimento. Resultado, a pessoa tem dor de cabeça, a maioria delas, dor de cabeça, tremedeira, hipoglicemia, uma sensação de fome avassaladora, passa mal. E aí uma técnica que poderia ser excelente para essa pessoa acaba sendo perdida, a pessoa desiste. Não, nunca mais eu faço isso. Quase morri, uma tremedeira, dor de cabeça, quase desmaiei, hipoglicemia. É óbvio, você fez de forma errada. Não se pode começar pelo jejum intermitente. Antes de começar o jejum intermitente, é preciso uma fase chamada de cetoadaptação. Por que isso é necessário, Moacir? Porque a maioria das pessoas tiveram uma alimentação ocidental típica, com comidas com alta concentração de açúcar, muita farinha branca, muito carboidrato de alto índice glicêmico, principalmente industrializado, processado e ultraprocessado. Então você ofertou para o seu corpo durante anos esse tipo de alimento. Se você de uma hora para outra resolve fazer jejum intermitente, seu corpo vai queimar esse tipo de combustível até exauri-lo. E aí ele vai começar a queimar gordura, que é o que todos querem, queimar gordura. Só que quando ele queima gordura, ele produz corpos cetônicos, que é o acetoacetato e beta-hidroxibutirato. E você ainda não está adaptado a usar essa energia. O seu corpo precisa de alguns dias, por isso é importante a cetoadaptação. E é aí que você passa mal. Então você tem dois problemas. Primeiro, os sintomas, que são desagradáveis. E segundo, a eficiência dessa queima de gordura não é tão grande. Ela poderia ser muito melhor se você passasse por aquela primeira fase da cetoadaptação. Que fase é essa? A mudança da sua matriz alimentar. Você precisa mudar a sua alimentação primeiro. Por isso que lá no nosso programa de emagrecimento, o Mapa do Emagrecimento, tem uma tabela de alimentos semana a semana para a pessoa ir se adaptando para depois entrar com o jejum intermitente. E aí ele é muito mais eficiente, você não tem os sintomas
E outro mito que as pessoas imaginam, fazer jejum de 14 horas, de 16 horas, eu não consigo ficar nem 3 horas sem comer. Se você não passa por essa adaptação, é verdade, você não vai conseguir. Mas se você se adapta primeiro, jejum de 12, de 14, 16 horas, você faz tranquilamente. E o mais interessante, quem faz jejum intermitente aqui vai concordar comigo. Depois que você inicia a prática do jejum intermitente e se adapta, a sensação de bem-estar, de energia, de dormir bem, de vigor, de melhora da capacidade cerebral é tão boa que você nunca mais vai deixar de fazer. Mas é preciso começar de forma correta. Então esse é o primeiro erro. A segunda grande falha que eu observo é o exagero. E o exagero tem 2 pontos ruins. Primeiro, eu vejo muitas pessoas que fazem jejum aí de 24, ou seja, comem uma vez no dia só, ou de 48 horas, e aí você não oferta os nutrientes necessários para o corpo, porque é muito difícil você oferecer todos os nutrientes que você precisa em uma única refeição a cada 24 horas ou até a cada 48 horas. Então, esse é um problema. Quem faz esse tipo de jejum precisa de um acompanhamento de um nutricionista. Mas o exagero pode levar a um outro problema, que é a paralisação do seu emagrecimento. Ué, Moacir, mas não é quanto mais melhor, quanto mais jejum eu fizer, quanto mais fome, entre aspas, eu passar, eu não vou emagrecer mais rápido? Não. Eu recebi semana passada uma mensagem de uma aluna minha, lá no Mapa do Emagrecimento, que é o nosso programa de emagrecimento, lá tem uma plataforma de perguntas, e ela mandou a seguinte dúvida. Eu vi aqui na tabela, que nós temos uma tabela de acompanhamento, que o jejum intermitente era 2 vezes na semana, se não me engano, naquele momento do programa, e eu resolvi fazer todos os dias, e resolvi fazer de 24 horas, todos os dias, para acelerar o meu emagrecimento. Só que eu parei de emagrecer e entrei no efeito platô. O que eu faço? Eu respondi para ela, é claro que você entrou no efeito platô. Jejum intermitente não é quanto mais melhor. Por que isso acontece, pessoal? Porque quando você exagera no jejum, você acelera um processo conhecido como homeostasia. O que significa isso? O corpo percebe que há uma falta, há uma restrição de alimentos. Ele diminui o metabolismo basal, ele entra em modo emergência, em modo economia. Isso é muito comum, também com dietas de restrição calórica. Por isso que restringir calorias para emagrecer não funciona. E aí, a sua temperatura corporal cai, a sua frequência cardíaca diminui, a sua frequência respiratória diminui, seu metabolismo basal cai. E aí você vai queimando cada vez menos calorias. É o modo emergência, é o modo sobrevivência do corpo. Então, se você exagera no jejum intermitente, o propósito que você tinha de queimar gordura se inverte. Você acelera entrar no efeito platô. Como fazer para evitar essa homeostasia, Moacir? Você precisa variar. É por isso que precisa de um acompanhamento, pessoal. Então, técnicas muitas vezes são muito boas, e o jejum intermitente é uma delas, mas ela entra dentro de um planejamento de emagrecimento. Então, é preciso cada semana você usar uma estratégia, cada momento você usar uma estratégia, e é preciso variar. Momentos de jejum, que aí você acelera a queima de gordura, variado com momentos de fartura, porque aí você pode comer o que você gosta, você pode aliviar um pouco o estresse do jejum, e é ótimo também porque você fica mais motivado a continuar no processo, tendo esses momentos de fartura. É o que nós chamamos de ciclo jejum-fartura. Isso é muito importante para um emagrecimento sustentável, rápido e sustentável. Percebe, pessoal? Então, esses 2 erros podem comprometer muito uma ferramenta que é excelente para a sua saúde e excelente para o seu emagrecimento. É por isso que você precisa entrar com essa técnica no momento correto, na hora correta e na maneira correta. Se você quer saber mais sobre como utilizar o jejum intermitente de forma realmente eficiente no seu emagrecimento, não deixe de conhecer o Mapa do Emagrecimento, pessoal, que é o nosso programa. As pessoas perdem de 7 a 12 quilos nos primeiros 30 dias, e melhor, né? Sem sofrimento. Vai aparecer em cima o botãozinho do mapa, conheço, tá? Já são milhares de pessoas que conseguiram emagrecer com essa técnica sensacional de emagrecimento, que utiliza o jejum intermitente da forma correta, sem sofrimento e sem você passar mal. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Não deixem de compartilhar. Se você não é inscrito no canal, pessoal, não paga nada. Está esperando o quê? De graça. Basta clicar aí em inscrever-se. Não se esquecer de marcar o sininho e não se esquecer de marcar todas. Aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!